drink. Shout out what you drink. Galera, King Ninja aqui com mais um videozinho. E hoje, como vocês podem perceber, eu vou gravar um vidinho meio que diferente. Vim mostrar meus pokémons. Ó, falar pra tu, o negócio aqui tá quase cheio. Tá faltando 5, 6 pokémon só. Lotadão mesmo. Vamos ver, mostrar pra vocês aí. Cara, vocês já ouviram falar daquele Gyarados lá, sei lá, vermelho, mano? Eu tô com uns Magikarp aqui. E acho que já dá pra eu evoluir um já. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Tem que ter muita sorte. Eu não sei se existe mesmo. Se é invenção. O que é. Mas o que for, vocês deixam aí no comentário aí, ó. Pra mim saber se alguém conseguiu fazer. Sei lá. Aí tem que ligar o GPS ainda por cima. Senão não vai, filho. Vou ficar esperando aqui. Ai, vamos lá, pessoal. Vou mostrar meus pokémons aqui pra vocês. Nossa, eu tô com mó sono, mano. Não dormi nada. E tem um bicho aqui gritando aqui, ó. Já viu isso aqui já? Olha como que tá isso aí. Mó sinistro, né? Então, gente. Vou mostrar aqui meus pokémons. Eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho Stardust. Aqui não dá mais pra evoluir, parece, ó. Tem que crescer essa margem aqui, ó. Aí, ó. Gente, eu tô com muito Pokémon, cara. Vai vendo, hein? Pega essa luz de fundo. Caraca, bicho. Tô com 2 Arbok, mano. Tem que tirar ela depois. Não pode ter 2. Quero ter tudo igualzinho. Só eu vou deixar lá o Dragonite repetido lá. Porque Dragonite é Dragonite, né? Tem muito Pokémon. Tem o Pikachu. Vocês já viram o Pikachu? Ele grita. Ah, vamos ver o que tem mais aqui, ó. O Onix, mano. Ó, tô cheio de Stardust, mano. De Candy, quer dizer. De Magikarp aqui, ó. Tô louco pra tentar Magikarp pra formar um Gyarados vermelho, mano. Mas eu tenho medo de gastar. Eu não vi o Gyarados vermelho. Aí vai que abre mais pra frente. Aí eu vou ter bastante já pra eu poder passar de nível. Ou se não, no vídeo aí eu gravo. Eu tô com... tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui não, só isso, né? Minha Pokédex aí, ó. Galera, mano, olha essa Pokédex. Vai pegando, ó. Vou esse daqui, que falta evoluir. Que eu não acho mais essa bosta, mano. Tá faltando esse daqui, que eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Se alguém tiver um que eu não tenho aí, fala aí, mano. Deixa um print aí na descrição. Aí eu vou fazer um grupo no WhatsApp pra galerinha aí que gosta de jogo e tem Tank lá, né? Conversar bastante. Então, mano, é isso aqui, ó, que eu tenho. Tem muita coisa não tem. É aqui que tem aqui perto. Essas horas da madrugada, ó. É, filho, negócio aqui frita. E como vocês podem perceber, se vocês não perceberam, isso daqui que eu fiz. Eu nem saí de casa pra pegar esses Pokémon, gente. Nem saí de casa. Ó, tem o link, tá ligado? Deixa eu sair daqui. Mostrar o aplicativo pra vocês. Qualquer coisa eu deixo
O link do download na descrição. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui eu não vou fechar porque... Mano, tô de bigode. Ó, vai ver. Nossa, tá muito lento esse celular. Aqui, ó, como vocês podem perceber, esse PokéSnipe aqui e esse Ghost Simulator faz milagre no Pokémon, gente. Faz milagre. Eu vou deixar o link do download aí, ó, na descrição do vídeo. Aí, caso vocês quiserem baixar, pra vocês poderem pegar uns, uns Pokémonzinhos aí, ó. Tipo assim, ó, esse daqui é o bot. Você bota ele lá, ele vai andando sozinho lá, faz o que tem que fazer. Você pode dormir e deixar ele andando lá, choca seus ovos, tá? Pega muito pouco stop. E esse daqui, pessoal, esse daqui já é diferente. Esse daqui ele você escolhe o Pokémon que você quer, entendeu? Por exemplo, você vai lá, você entra nele, não vou entrar agora, porque tá com o e-mail lá, aí tá meio embaçado. Aí, tipo assim, você clica nele lá, aí você entra, depois eu faço um videozinho ensinando numa continha fake aí. Aí vocês vão ver só, mano. Bagulho estrala, hein? Mas é isso aí, pessoal. Valeu aí, até o próximo videozinho. Falou!